Você já se perguntou o que duas doulas conversam entre um parto e outro? Pois bem, eu sou a Jaque. Eu sou a Júlia. E este é o Parto e Outras Drogas. O podcast bate-papo, sem papas na língua, entre duas doulas e amigas, que traz como conteúdo percepções a partir de situações reais vivenciadas por nós. Aqui você encontrará reflexões filosóficas, históricas, existenciais, políticas, espirituais e transcendentais sobre o amplo universo do parto e outras drogas mais. Amiga, eu acompanhei 2 últimos partos agora que me fez refletir tanto naquilo que a gente já vem conversando há muito tempo, né? Sobre protocolos. Me conta. Nossa, assim, primeiro porque a gente é uma profissional, né? A doula é uma profissional que transita em todos os ambientes de parto, né? Sim. Casa de parto, hospital, domiciliar, parto mais com cara de hospital, parto com cara mais de natural, de naturalista, enfim. Um privilégio mesmo de ter esse olhar desses vários lugares, né? De parto, assim. E ainda mais que eu e você estamos aqui sempre falando da Naoli, que a gente segue ela, faz curso com ela, estudamos, aprendemos tanto com ela, né? E a Naoli, ela é uma parteira tradicional, domiciliar, né? De mais de 30 anos aí de partos domiciliares. E a cada aula eu e você, a gente fica lá pirando, né? Depois, tipo, ai meu Deus, como que o mundo não sabe disso, né? Como que os médicos não sabem disso, né? E aí foi muito louco, assim, porque na última aula que a gente assistiu da Neoli foi sobre hemorragia. E aí foi muito louco, amiga, porque eu assisti um parto, foi num ambiente hospitalar, foi um parto particular, né? Assim, foi num hospital particular, mas não foi com equipe particular, foi a equipe que estava de plantão nesse ambiente hospitalar. Mas assim, queria deixar claro isso, que foi um ambiente particular, porque quando o ambiente ele é público, é diferente, tem diferenças. E aí, esse ambiente, esse parto, a mulher ela não levou o plano de parto dela, né, impresso, porém, ela falou com a médica qual que era o desejo dela na hora que o bebê nasceu. Ela induziu o parto com 40 semanas de gestação e assim, o trabalho de parto dela, o corpo dela estava fluindo muito bem. Por que induziu com 40 semanas? Ansiedade, né, amiga? Instrução médica de, vamos induzir porque Sério? tá na hora. O bebê já tá pronto, tá tudo bem, já tá na hora. Então, por que não induzir? Esse é o argumento. E aí, assim, ela ia induzir, só que ela, assim, ela já tava com 3 centímetros de dilatação, indo pro quarto, colo fininho, tendo super contrações de treinamento, sabe? Quando tá fluindo, assim, lindamente. Então, ok, né? Intervenção, indução, o dia inteiro, né, de expectativa. E aí, né, veio de uma vez a sensação, tal. E aí ela pediu a primeira analgesia. E isso foi um ponto que eu achei super interessante, assim, eu nunca tinha visto um anestesista com a mão tão boa para anestesia, sabe? Ele colocou a quantidade exata entre aliviar levemente a sensação, mas também permanecer as contrações. Então ela não parou de ter contração, ela não parou de sentir vontade de fazer, né, enfim, de movimentar. Inclusive, ela começou a sentir muita vontade de fazer força na hora que ele deu a analgesia. E aí foi engraçado, assim, que uma outra médica que estava lá falou assim, nossa, esse anestesista, ele é muito bom. Quando ele dá a analgesia, as mulheres logo em seguida têm neném. Ele sabe dosar exatamente a quantidade de relaxamento, né, e não parada de progressão. Eu amei, assim, então eu achei incrível. Mas aí, então, ou seja, então teve a indução, depois teve analgesia, depois ela teve uma segunda analgesia. E aí, amiga, ela tava na posição semi-sentada na cama, né, pra parir. E aí o neném, que não era um bebê gig, né, deixar claro, porque a enfermeira logo em seguida falou, esse bebê é gig, com 3,600, você acredita? Falaram que o bebê era gig, né? Pra quem não sabe, é mais de 4 quilos um bebê gig. Pra quem não sabe, a sigla gig não é de grande, não, em inglês. É uma sigla que é grande para a idade gestacional. E tem bebês que são pig, né? Que são pequenos para a idade gestacional. Isso é um diagnóstico. Porque, embora não seja uma doença, pode estar associado a restrições placentárias ou a comorbidades gestacionais, né? Um bebê grande para a idade gestacional, a primeira suspeita seria diabetes gestacional, enfim. Então, tem todo um conceito por detrás de um bebê gig. A gente não pode simplesmente falar que é gig pelo o peso que você acha que é um bebê grande. Sim, e aí esse bebê 3,600, um bebê gig.
E aí, né, o ultrassom já estava apontando que era 3.600. E a mãe nessa posição, semi-sentada, né? É uma posição confortável para ela, que sim, né? É uma posição ok para parir, mas também é uma posição que faz com que o bebê nasça lentamente, né? Pela própria posição mesmo, enfim. E aí, o neném tava vindo, ele vinha devagarzinho, voltava um pouquinho, vinha lentamente, mas estava vindo. E aí a médica que estava de plantão, né, na hora, falou assim: olha, vamos colocar ocitocina, porque a sua contração ela tá ruim, ela tá curta, não tá boa a contração, vamos colocar ocitocina? Aí eu, na hora, falei assim: vamos experimentar trocar de posição? E aí, se não der, a gente, né, oferece ocitocina. Aí a médica falou assim: não, mas a posição dela tá ótima, o que não tá bom é a contração. E aí eu não falei, né? Mas aí eu devia ter falado. Uai, mas se tá ótimo, por que você tá oferecendo a ocitocina, né? Enfim. E aí, na hora, eu esperei assim 2 segundos e aí me veio forte. Eu falei pra mulher, né, fulana, eu vou insistir, vamos mudar de posição? E aí ela falou, vamos. E aí ela foi pra posição de 4 apoios, né, que é a posição de Gaskin, que é uma das melhores posições para abrir espaço pro bebê, que é a posição, por exemplo, pro bebê pélvico nascer, né? E aí, no que ela virou, amiga, deu 3 contrações, o bebê nasceu, assim, sabe? A médica tava indo lá fazer o pedido da ocitocina, nem nasceu. E aí, ok. E aí, neném nasceu. E eu não sei o que foi, se essa médica ficou com raiva, eu sei lá, né, o que aconteceu. Primeiro, que eles não souberam passar o bebê por debaixo das pernas dela para entregar o bebê na frente. Isso é típico. Isso é típico. E aí ela pegou e aí veio o pediatra e aí virou aquele caos, né? Pediatra segurando o bebê de um lado, a mãe pedindo pausa, amiga. A mãe falando assim: peraí, calma, peraí. Ai, meu Deus, peraí. Sabe aquela pausa? O bebê nasceu e a mãe ela pediu um momento de pausa mesmo para ela assimilar. E ela falou: peraí, gente, calma, peraí. E ninguém esperou, né? Vira, passa a perna pra lá. E aí foi aquele caos, né? Ela virou, custou a virar, ok. E aí no que ela virou, colocou o bebê no colo dela, ok. No que ela virou e aconteceu isso, ela olhou dentro dos olhos da médica, amiga, e falou claramente: eu não quero que puxe a placenta. Eu quero que ela nasça naturalmente. Falou assim, tranquilo. A médica olhou pra ela e falou assim: o quê? Ela falou: não puxa a placenta, eu quero que ela nasça sozinha. Amiga, a médica imediatamente puxou a placenta, assim, ó. Sabe? Ou não deu, juro pra você, não deu 2 minutos. O cordão não tinha parado de pulsar. E aí a pediatra até perguntou assim: pode cortar? Pode cortar? Perguntou pra médica, ao invés pro casal, né? E a médica: pode, já deu 2 minutos. E a pediatra cortou o cordão que não tinha parado de pulsar. E aí começou a puxar a placenta, assim. E aí foi nítido a raiva, sabe? O desespero da mulher. E aí, no que ela fez isso, começou a ter hemorragia. E hemorragia, e hemorragia, e hemorragia. E aí, o desespero dos médicos, né? Amiga, só que foi tão louco nessa hora, que aí, na hora que ela começou a ter hemorragia, e aí a médica falou assim: gente, hemorragia. O bebê pegou o peito imediatamente, fez na hora. No que ele parou para mamar, a hemorragia parou na hora. Você acredita? Eu fiquei chocada, assim. E aí foi, neném mamou durante mais ou menos 1 hora. Nessa 1 hora ele mamava, parava, olhava, mamava, parava. Então ele ficou nesse processo, sabe? Aí já tinha dado mais ou menos 1h20 por aí. E aí uma enfermeira chegou e falou: vamos pesar esse neném? E assim, ok, que já tinha passado 1 hora, né? Mas, enfim, protocolo, gente, contato pele a pele não é 1 hora, né? De relógio, né? Enfim. E aí, o bebê mamando, e a enfermeira: não, já deu 1 hora, vamos pesar. E aí tirou o bebê do colo da mãe, né? Do peito da mãe. E aí, no que ela tirou do peito da mãe, o que aconteceu? A hemorragia voltou. Com tudo Nossa. na hora. Ou eu fiquei assim impressionada, porque, né, qual que é a fisiologia do parto? Então, o bebê nasce, imediatamente após o bebê nasce, o boom de adrenalina naquele momento e de ocitocina, né, ele tem função. O boom de ocitocina pós-parto é exatamente, né, não só para a amamentação poder acontecer, que a ocitocina é responsável pela ejeção do leite, mas ela é responsável pela contração uterina, né? Então esse boom é fundamental tanto para mãe quanto para bebê, né? E a adrenalina, que é exatamente também com essa função de vasoconstrição uterina das veias, das artérias, e também para mãe e bebê estarem atentos para a amamentação. Então, olha como que é muito importante esse respeito, né? E aí a gente viu a aula da
Naoli. Naoli. De hemorragia pós-parto. E que eu fiquei super reflexiva também com o que ela falou, porque eu relatei uma experiência que eu tive, porque quando eu assisti a aula, eu fiquei com uma sensação de adrenalina mesmo, assim, de ver aquele sangue todo, enfim. E a aula é toda trabalhada em artes bem vermelhas, assim, no fundo. Linda. Não, maravilhoso, mas aquilo foi me dando... Realmente, eu acho que eu fui produzindo adrenalina, porque eu teve umas momentos, assim, que eu até dava umas tremidas, sabe quando você dá umas tremidas de bater queixo, assim, de bater dente? Uhum. Eu dei até umas tremidas uma hora, porque eu lembrei de uma situação de um parto que eu acompanhei uma vez e que a médica não conseguiu chegar a tempo, porque era... Enfim, plantão ali de SUS e estava acompanhando junto com 1000 outras coisas que o médico tem para fazer, como único plantonista em um hospital pequeno, de uma cidade pequena, como Ouro Preto. E aí não deu tempo do médico chegar e o neném nasceu na minha mão e na mão de uma técnica de enfermagem. E como foi a primeira experiência que eu tive, assim, de receber um bebê, eu fiquei, obviamente, bastante impactada, né, emocionada com essa carga de responsabilidade que é pegar um bebê. E logo depois que o bebê nasceu, entre o nascimento do bebê e o nascimento da placenta, ela teve um sangramento que eu considerei, na minha visão, bastante acentuado. E eu lembro que eu cheguei até a comentar com a médica, que perguntei para ela, né, se aquele sangramento era normal. E ela falou que sim, com a maior naturalidade. E aí eu comentei, né, nessa aula aí da Naoli, né, que estava falando sobre hemorragia, eu comentei que eu fiquei bastante impactada e que eu passei a observar esse sangramento pós-parto com outros olhos depois dessa experiência. E eu passei até a ficar um pouco apreensiva, porque eu acho que as mulheres perdem muito sangue. E a maioria dos atendimentos que eu faço são hospitalares, né? São de partos que acontecem nesse ambiente hospitalar, que já não é um ambiente domiciliar, que já não é um ambiente da mulher e que muitas vezes existem situações como essa, de desrespeito, de procedimentos não consentidos que são feitos e que muitas vezes esse sangramento que é considerado normal dentro da medicina, né, não exatamente dentro da medicina, mas dentro dos hospitais, é um sangramento que de fato é um sangramento acentuado, sabe? Que se fosse um parto que acontecesse dentro do domicílio ou em um ambiente um pouco mais acolhedor, mais respeitoso, talvez não seria um sangramento tão acentuado. E eu me habituei, né, a acompanhar partos que têm realmente um sangramento acentuado no pós-parto. E já vi partos, ainda bem, para poder construir pontes aí de comparação. Partos que quase não teve nenhum sangramento nesse período imediatamente após o parto, assim. E que foram partos super, mega, ultra power fisiológicos, que foram partos muito respeitosos, que foram partos tranquilos, que foi na posição que a mulher escolheu, né, parir. Então, eu acho que tudo isso tem muito a ver, assim, né? E de fato, o que essa conversa, né, do curso, da aula da Naoli me trouxe para o olhar é justamente isso, de que talvez o que é considerado um sangramento normal dentro do hospital, na verdade, não é tão normal assim, né? A gente já interviu dentro da fisiologia do parto, a partir do momento que a gente tirou essa mulher de dentro desse ambiente onde é seguro para ela, onde ela buscaria, digamos assim, né, o auxílio de outras mulheres com experiência, enfim. E eu fiquei pensando nisso e também sobre, de novo, um livro do Michel Odan que fala sobre a ocitocina, né, que ele é uma pessoa que fala muito sobre o uso da ocitocina sintética. Tipo, o que vai se transformar uma humanidade que não tem mais ocitocina endógena no pós-parto. É um protocolo do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, aplicação de ocitocina sintética intramuscular em todo o pós-parto imediato, ou seja, todas as mulheres vão receber ocitocina sintética no pós-parto imediato. Até mesmo as equipes que acompanham partos domiciliares, elas aplicam ocitocina sintética intramuscular no pós-parto imediato. Então, assim, como escapar disso e como debater com uma recomendação que é mundial, porque a gente não tem nem condições, né, amiga? Acho que a gente fez um podcast para poder falar sobre isso.
abertamente, porque de fato isso seria algo a se, né, assim. E é engraçado de tudo isso é que o Michel Odan, ele é a referência mundial também. E ele fala sobre isso. Ele é a referência Sim. mundial sobre humanização do parto e do nascimento. E ele é médico, né, Jaque? Ele é Ele é médico, ele é obstetra. obstetra e ele tem muita experiência, ele é um senhor hoje. E ele fala sobre isso e as pessoas sempre citam a frase dele, né, que é uma frase bem famosa, que é para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. Só que na verdade, eu acho que pouquíssimas pessoas concordam com ele de fato, assim, né? No que ele Uhum. diz. E vivem citando aí essa frase dele, mas pessoas que realmente não concordariam facilmente com a postura, a conduta dele e as próprias ideias mesmo dele. Não sabe o que tá por trás, né, dessa frase. Não sabe. Nossa, não, e é muito louco, assim, porque a ocitocina, se a gente vai pensar no protocolo, né, que é mundial, da ocitocina sintética, até mesmo da dectação ativa, né, da placenta, que é o profissional realmente puxar, tracionar a placenta pelo cordão umbilical, a recomendação, ela tem como base dizer que diminui o risco de hemorragia pós-parto. Mas se a gente vai pensar nisso, em qual contexto que é esse, né? Será que são mulheres com uma nutrição adequada? Será que são mulheres que tiveram uma assistência adequada, né? Então, por quê? Porque se a gente vai pensar numa placenta que é puxada, muito provavelmente, a gente está falando assim de escala principalmente brasileira mesmo, no nosso país, né? São mulheres que não esperam, que os profissionais não esperam nem o cordão parar de pulsar. Se o cordão não parou de pulsar, obviamente, não tem porquê a placenta ter descolado do útero. Ela ainda está ligada no útero. Por quê? Porque ela precisa ainda de estar em contato com a mãe, pegando o oxigênio, né, da parede lá uterina da mãe. Por quê? Porque o cordão não parou de pulsar. Depois que o cordão para de pulsar, isso Naturalmente, né? naturalmente quer dizer o quê? Quer dizer que a placenta não é mais necessária, né, para fazer esse transporte de oxigênio. E aí ela descola. Né? Então não faz sentido nenhum, por essa lógica, puxar a placenta. Se puxa, obviamente, os vasos vão se romper e vai aumentar os riscos de hemorragia pós-parto. E aí a gente entra em vários conflitos, né, amiga? Assim, dentro dos protocolos da humanização não, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, para quem que são esses protocolos? Porque, assim, se a Organização Mundial da Saúde fala, por exemplo, que de 10 a 15% dos nascimentos são cesáreas, por que a Nauli, né, essa parteira maravilhosa que a gente estuda com ela, aprende tanto com ela, ela tem uma taxa de transferência hospitalar, né, dos partos domiciliares para o hospital, de menos de 2%. E é transferência, não é cesárea, é transferência. Então, assim, para quem que se direciona esses protocolos? A gente está falando de quem? Porque assistência no Sudeste é uma, né? Assistência no Norte é outra, assistência ribeirinha é outra, assistência do Sul é outra. Então, você me falou uma frase, amigo, uma vez que eu amei, que foi: a humanização está longe de ser um protocolo. 1 hora de contato pele a pele, amamentação na primeira hora. Né? Então, a gente tem que realmente, que é um dos pilares da humanização, a autonomia da mulher. A gente, enquanto doula, a gente apresenta para ela as possibilidades, quem escolhe é ela. A escolha é dela, ela não é obrigada a aceitar protocolo nenhum. Isso, inclusive, está nas diretrizes da humanização do parto do Ministério da Saúde, sabe? Sim. Não, total. Isso já me fez pensar em várias coisas aqui. A primeira delas é sobre a história da Naoli, que a Naoli contou que ela já viu um cordão voltar a pulsar. Então, eu acho que esse protocolo, apesar de, né, ser um protocolo para diminuir o risco de hemorragia pós-parto e tudo mais, ainda assim existe essa possibilidade aí que eu acho que a gente desconhece muito a função da placenta pela Uhum. falta de observação da fisiologia mesmo dela, né? Dos processos fisiológicos da placenta. Todo mundo tem muito medo da placenta. Medo Sim. dela ficar lá, medo de hemorragia, medo dela sair em pedaços, né? De faltar pedaços da placenta, medo de acretismo, medo de mil coisas. Só que a gente precisa também observar para poder entender, né? Se a gente não observar, a gente não tem um entendimento. E a placenta tem muita história, eu acho, ainda para contar para a humanidade nesse sentido. A história da Nauli é uma história fantástica de um bebê que nasceu e logo depois do nascimento e
ele mamou e o cordão parou de pulsar, tudo naturalmente, mas a Naoli, ela, como conduta dela, assim, né, ela não puxa a placenta, ela espera sempre a placenta nascer naturalmente, né, a não ser que, obviamente, exista algum contratempo aí em relação à fisiologia do parto, mas ela tenta respeitar a fisiologia, e respeitar a fisiologia é respeitar a fisiologia, é respeitar o tempo fisiológico da Sim. saída da placenta, de cada mulher, porque cada mulher vai ter um tempo específico. E ela, nesse aguardo, né, do nascimento da placenta, o bebê teve um engasgo. A princípio, ninguém sabia por qual motivo. E então, quando esse bebê começou a ficar ali sem oxigênio, bem engasgado, e a cor da pele começou a realmente mudar de cor, ela pôde observar que o cordão umbilical voltou a pulsar. E eu achei isso incrível, assim. E aí o bebê ficou bem de novo, enfim. E depois eles descobriram que o bebê engasgou com um pedaço de membrana amniótica, do saco amniótico, né? E porque depois o bebê, né, na fralda, apareceu um pedaço enorme de membrana amniótica. E é isso. Aí, a partir dessa história, assim, né, que eu ouvi da Naoli, eu lembrei muito, quando você me falou, eu lembrei imediatamente dessa história, porque apesar de ter essa recomendação de puxar a placenta, isso ainda assim não é respeitar a fisiologia e também não é entender a fisiologia. Porque a partir do momento que a gente sente a necessidade de intervir em toda a fisiologia, ou seja, em todos os casos, a gente vai intervir na fisiologia, ou seja, puxa a placenta, se não nascer em meia hora, puxa a placenta. Então, todas as placentas que demorarem mais de meia hora para nascer, vai ter que puxar, vai ter que intervir na fisiologia daquele nascimento, daquela placenta. Então, isso, para mim, não passa pelo entendimento do que é a fisiologia. Isso, para mim, passa pelo medo do não entendimento. É por não entender a fisiologia da placenta e pelo medo do que esse não entendimento pode trazer de consequência, então a gente intervém, não sei como é que conjuga esse verbo. Então a gente vai lá e faz uma intervenção nesse processo fisiológico, né? Como protocolo, isso que é mais doido. Como regra, né? Como regra. E assim, te ouvindo agora, me veio vários protocolos do Ministério da Saúde que hoje, né, com a experiência que eu tenho, você também, que a gente conversa muito sobre isso, e a experiência no sentido, né, não só do número de partos, né, porque, claro, tem profissionais aí que têm 30, 40 anos de experiência, né, a gente tem os nossos humildes menos 10, 8, né, 7, mas enfim, a nossa experiência enquanto vários locais, enquanto observação, né, enquanto escutar o que o corpo das mulheres falam, quantas intervenções que são recomendadas hoje a gente contesta, né, amiga? Não contesta no sentido de diminuir, mas no sentido mesmo de refletir sobre a fisiologia, né? Então, por exemplo, o banho de luz, né? Então, assim, meu Deus, será que todos os bebês que tomam esse banho de luz realmente é necessário, sabe? Eu tenho questionado muito sobre isso. Teve um bebê... Não, e esse protocolo aí que surgiu agora da Federação Nossa! Brasileira de Pediatria é um protocolo que... Protocolo não é um protocolo, mas é uma não recomendação. É uma recomendação que foi suspensa, né? A recomendação de dar banho de sol nos bebês recém-nascidos foi suspensa pela Federação Brasileira de Pediatria. E, de novo, veio com essa ideia, né, por detrás, de que o natural é perigoso e o que é químico que vende na farmácia ou procedimentos dentro do hospital que são mais saudáveis do que o natural. Então, eu acho muito perigosa, assim, essa discussão. Sim. E isso também me lembrou de uma coisa, assim, me remeteu, né, você falando, que os profissionais, eles se sentem muito seguros quando eles estão respaldados por protocolos, ainda que esses protocolos sejam prejudiciais, porque a gente pode dizer aí, sim, que tem protocolos que são prejudiciais, porque os protocolos eles se estabelecem dentro do que acontece dentro de uma rotina de conduta. E durante muitos anos, quantos anos não foi uma rotina de conduta fazer a episiotomia, por exemplo, e que hoje a gente sabe que, na verdade, nunca existiu evidências científicas que comprovassem o benefício da episiotomia. Então, é bem complicado, assim, a gente precisa realmente parar para pensar e não existe ninguém mais responsável por nós mesmos do que nós mesmos. Exatamente. Nossa, muitas coisas. Porque assim, o banho de luz mesmo, né? A Sociedade de Pediatria não recomenda mais o banho de luz,
como causa de não estimular aí o câncer de pele. Gente, câncer, ninguém fala de alimentação, né? Ninguém fala de agrotóxico, de xenobióticos, né? Que são produtos químicos nas bebidas, nos desodorantes, na alimentação, né? No ar que a gente respira. Ninguém fala disso, né? Como causa de câncer. Ninguém fala da indústria alimentícia. Ninguém fala dos metais pesados que tem da indústria cosmética. Ninguém fala disso. E aí recomenda a suplementação de vitamina D, sendo que suplementação é indústria farmacêutica, é alimentar uma indústria química farmacêutica, mais uma vez, né? E assim, é muito absurdo, porque o banho de luz, da mesma forma, icterícia, ok, a gente compreende que tem icterícia, a gente compreende que tem, dependendo um nível aí, né, de cuidado, sim. Só que e aí, o cuidado natural? Como é que a gente conseguiu chegar até hoje, a humanidade, sem o banho de luz? Então, assim, teve uma vez que eu acompanhei um bebê, que aí, nossa, eu achei incrível, assim, o pediatra que estava acompanhando ele, um pediatra super experiente, antigo, e ele falou o seguinte, olha, se você for em qualquer pediatra, eles vão te falar para você internar no banho de luz, né? Mas assim, eu te falo, amamente muito. E é isso. Amiga, eu achei incrível, assim, porque quantos bebês param a amamentação, né? Dá o desmame precoce por causa do banho de luz, né? E assim, uma coisa muito interessante também. Evidências mostram que corte de cordão acima de 2 minutos, de 3 minutos, aumenta risco de icterícia. É mesmo, olha só, corte de cordão menos de 2 minutos. Será que é? Ou será que existe aí toda uma fisiologia, né, do processo mesmo do bebê de amadurecimento, onde ele passa pela icterícia também? Que a gente patologiza muitos processos que são naturais, assim, né? E a gente inviabiliza a possibilidade do nosso próprio organismo também lidar com situações da nossa saúde, né? Que isso também estar saudável. E, assim, isso que a gente está discutindo são coisas, assim, bem polêmicas, porque realmente não tem pesquisas científicas, isso tudo é muito limitado, isso que a gente está falando, sabe? A gente compreende isso, a gente também não está recomendando aí para ninguém, só para deixar bem claro, a gente não está recomendando para ninguém não seguir, enfim, recomendações, né, dos médicos, dos pediatras, para não fazer banho de luz, não é nada disso que a gente está dizendo. Mas existe sim um processo fisiológico do bebê passar por um período de icterícia e que a gente de fato não sabe, e esse é um argumento meu, assim, um pensamento, assim, né, de será que um dia os números, né, da quantidade de bilirrubina no sangue do bebê vai ser diferente, vai ser um outro número de referência algum dia para poder falar, não, esse bebê vai realmente precisar de um banho de luz. Porque a impressão que eu tenho é que há muitos bebês precisam de banho de luz, assim, sabe? Muitos bebês precisam de banho de luz. Nossa, muitos bebês. Engraçado, né? Sim, e aí eu fico pensando, antigamente quando não tinha banho de luz, gente, o povo resolvia de outro jeito. E resolvia. Eu fico pensativa, assim, no mínimo. E assim, amiga, outra coisa, né? Eu nunca acompanhei uma gestante que estava fazendo um pré-natal com um médico que não induziu com 41 semanas. Eu nunca acompanhei uma gestante que esperou realmente entrar em trabalho de parto naturalmente, sabe? E sendo acompanhada por um médico. Então, peraí, se ela não entra em trabalho de parto, o bebê não estava maduro 100% para nascer. Então, se ele não está maduro para 100%, né, para nascer, ele também não vai conseguir metabolizar a bilirrubina de forma tão satisfatória assim, né? E então interfere, aí tem a intervenção, aí tem a indução. A indução já é fator de risco de hemorragia, que já é fator de risco de cortar o cordão cedo. Então é um fator de risco em cima de outro, é um protocolo que puxa o outro. É o que a gente sempre fala, né, amiga? Uma indução puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. E muitas vezes essa família não está informada sobre todos os riscos, porque a gente nem tem como saber todos os riscos, na verdade. A gente não tem como saber, porque uma coisa vai intervindo na outra. A própria amamentação, a recomendação, né, sobre o não uso dos bicos artificiais e tudo mais, muitas pessoas se respaldam, né, nessa ideia de que a Federação Brasileira de Pediatria não contraindica os bicos e aí usam dessa desculpa para falar assim, bom, se não é contraindicado é porque realmente não tem evidências científicas que demonstram que está realmente associado a desmame precoce. Mas assim, na prática a gente não pode simplesmente fechar os olhos e ver que
que acontece? É lógico que a gente tem que separar uma coisa da outra, né? Quando a gente, enquanto doulas, vai fazer alguma recomendação, a gente precisa estar respaldado Sim. baseado, né? A gente tem que ter respaldo em evidências científicas atualizadas. E a gente também tem que entender que a gente pode sim passar o nosso olhar crítico em relação a alguma coisa, mas sempre quem vai tomar a decisão e quem vai realmente pensar e se vai fazer sentido ou não para aquela pessoa vai ser cada pessoa. Porque a ideia mesmo, nossa, enquanto profissionais que fazemos esse acompanhamento ao parto, é de oferecer a possibilidade dessa família e dessa pessoa ter autonomia, né? Aí essa autonomia vem através do conhecimento e vem através também da visão crítica, né? Aí analítica, para que ela possa tomar a tomada de decisão que vai deixar ela mais segura, que vai deixar ela mais tranquila e que ela realmente protagonize esse momento da vida dela. E não baseada no medo, né? Não é uma segurança baseada no medo, porque isso eu percebo muito, assim. Olha, né? Igual uma gestante que eu estava acompanhando agora há pouco, aí a médica dela falou, olha, eu te sugiro pingar o colírio. Aí, né, a orientação o protocolo ele fala do nitrato de prata. Mas o nitrato de prata, mesmo estando dentro dos protocolos do Ministério da Saúde, é uma recomendação extremamente ultrapassada e antiga. A gente tem que entender que para uma recomendação virar, né, uma informação virar uma recomendação, ela demora um tempo, então tem um lapso aí, né, do que é evidência atual e o que é protocolo. Por isso é importante a gente se atualizar com os estudos mais recentes. Não adianta eu ter uma formação, né, eu enquanto nutricionista, ou né, o médico, o enfermeiro obstétrico, lá forma na faculdade, faz a residência e fim, e para de estudar. Não adianta fazer isso, porque a recomendação, as evidências, elas são diferentes dos protocolos. Né? Então, por isso, fazer o CIAPARTO anualmente. Então, essa coisa do colírio é muito louca, porque o protocolo é colírio nitrato de prata. Para quê? Para diminuir chance de conjuntivite bacteriana. Gente, mas o nitrato de prata, ele aumenta a conjuntivite química. Eu já vi isso, amiga, neném ficar com os olhos inchados por causa, sabe? Do nitrato. Sim. E aí, e também o próprio uso do nitrato de prata em casos de nascimento via cirúrgica, né? Sim. Tem bebês que nascem por cesariana, ou seja, eles não têm nem o risco de contaminação, porque o nitrato de prata, para quem não sabe, ele é o colírio que é pingado no bebê logo que o bebê nasce, e esse colírio ele é pingado de forma preventiva para o bebê não ter uma conjuntivite, que o agravamento dessa conjuntivite pode vir a dar uma cegueira na primeira infância, mas isso só vai acontecer se a mulher tiver um parto vaginal e ela estiver, no momento do parto, contaminada com a bactéria da gonorreia. Exatamente. Então, assim, existem conjuntivites que dão em relação à bactéria da clamídia. Existe também ali um índice, né, de erro dos exames, uma probabilidade, né, de falso negativo de um exame de clamídia, e muitos médicos usam como desculpa que uma mulher que nega, né, que fala assim, olha, eu não tenho clamídia, não tenho gonorreia, não quero que pingue esse colírio no meu bebê, porque eu não quero que meu bebê tenha uma conjuntivite à toa nos primeiros dias de vida. E muitas pessoas falam, mas o exame tem uma taxa de erro, não compensa, é melhor. Mas, quem vai saber se compensa, se não compensa, se quer ou não quer? É a pessoa, sabe? Eu acho que é isso. A gente tem que parar com essa ideia de que os médicos têm que tutelar a gente. A gente precisa realmente transformar a medicina em algo que seja rizomático, como diria uma colega minha que uma vez publicou um texto incrível, assim, uma fala bem legal em relação a essa ideia da medicina rizomática, né? Que é uma coisa enraizada, onde a gente consiga realmente ampliar os horizontes. E assim, né, te ouvindo falar isso agora, me veio muito forte que é o seguinte, a Nauli fala isso, né, nós somos as nossas maiores cuidadoras, sabe? Não é um profissional de saúde que sabe mais, ele sabe diferente, né, a gente até falou isso aqui. Então, eu sei de mim, eu sei o que funciona em mim, eu sei do meu corpo, né, eu sei o que faz sentido, e assim todo mundo. E da mesma forma, a gente somos cuidadores uns dos outros, né? Então, na história aí da humanidade, claro, né, a medicina aí desde o século XV, desde as caças às bruxas, se tornou aí esse poder hierárquico supremo, né, de sabedoria incontestável, né, sobre a saúde, mas assim, é muito problemático esse lugar, porque os saberes populares perdem o sentido.
né? E aí tem esse discurso muito também que me incomoda, amiga, que é da ciência. Ah, isso não é científico, né? Por exemplo, o shake de rícino, o óleo de prímula, enfim, né? Alguns exemplos aqui. Não tem evidência. Gente, não tem evidência porque ninguém pega para estudar, porque não gera lucro, né? Então a gente tem que entender da onde que está vindo esses saberes, porque o saber popular é um saber ancestral e ele tem peso tanto quanto o saber científico, né? E claro, a gente tem que ter muito cuidado para saber o que é uma ideologia. Por exemplo, a gente está vivendo uma época de pandemia onde o próprio Conselho de Medicina, Federal de Medicina, ele protege, né? Ele lava as mãos, né? Para médicos que apoiam a cloroquina que está mais que provado que causa muitos problemas e o próprio conselho defende o uso, ele fala da autonomia médica, né? E a autonomia do paciente, então? Exatamente. Porque, né? E só o médico pode ter autonomia. Quem passa pelo médico não pode ter, não. Sim, nossa, e aí até me veio assim nós duas acompanhamos, né, já um casal de um bebê que teve um bebê assim, né, um parto maravilhoso, perfeito, na Sofia Feldman, nada de sangue, né, porque foi fisiológico, porque foi no tempo dele, ninguém puxou placenta, ninguém cortou, enfim, né, foi super tranquilo. E aí neném mamando maravilhosamente bem, vai na pediatra professora, né, de universidade pública federal, né? Falou o quê? Que tem que usar chupeta, sim, porque dá descanso para a mãe, né? Porque tem que parar a amamentação depois de 15 minutos. Então, assim, além de ser uma questão ideológica, né? Além de não ser um saber popular, né? Por exemplo, enfim, que as nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós trazem esses saberes populares, né? Do tipo da canja para mulher, canja de galinha no pós-parto, né? Não pegar friagem, e isso tem sim uma base fisiológica, né? A canja de galinha tem nutriente, ela tem gordura, que é muito bom para a produção de leite, né? Não pegar friagem, não lavar Sim. cabelo, que é exatamente para não perder calor, porque perder calor favorece a hemorragia pós-parto. Então, enfim, nem teve base, sabe? Saber, né, realmente intrínseco, popular, assim, ancestral nessa fala dela. Muito pelo contrário. Foi uma informação totalmente ideológica, tirada do cu mesmo, né? Do cu dela, tipo assim, de verdade. Não, amiga, eu fiquei puta, porque assim, Ai, aí ai. né, a mulher, ela me mandou mensagem 2 dias depois da consulta, e ela falou assim, eu que mandei mensagem pra ela, né? E aí, como é que tá? E aí ela falou, nossa, Júlia, a gente, né, conseguiu tal, a consulta com a doutora fulana, né? E ela é professora e tal, mas eu fiquei numa dúvida. É o quê? Nossa, ela falou pra gente usar o bico, a chupeta pra me descansar e falou que tem que ser 15 minutos. Amiga, eu xinguei tanto, eu mandei assim 300 áudios xingando, depois até pedi desculpa. Mas era, né, ela é das nossas, então ela riu no final, ela mandou até assim, nossa, eu tô morrendo de rir dos seus áudios. Porque, amiga, e esse desmame precoce? Olha isso, velho, sabe? Tipo Sim. assim, Não, e é isso, né? O que a gente mais vê são pessoas realmente inventando desculpa do porquê que teve um desmame com 7, 8 meses, que foi natural, que o bebê perdeu interesse e tudo mais. Mas o bebê perdeu interesse porque tava mamando a mamadeira, ou porque tava tomando, tava com bico, né? Usando chupeta. Então, assim, é complicado. É complicado essa sim. questão de protocolos. A gente tem que ter realmente uma visão crítica, porque senão a gente é tomado aí por um sistema que é regido pelo comércio, que é regido pelo interesse financeiro. E eu acho que a gente precisa realmente abrir os olhos, assim, né? Acho que isso que você falou é muito importante, assim. Uma coisa é protocolo, outra coisa são as evidências científicas, né? E as evidências Uhum. científicas, elas vão acontecendo aí no tempo delas, né? Mas muitas coisas que a gente sabe na prática que funciona muito em relação a parto, a amamentação, a gestação, são coisas que às vezes não têm realmente evidências científicas, como o próprio uso da placenta, sabe? O uso medicinal da placenta não tem evidências científicas que comprovam, Uhum. sabe? O que a gente tem são alguns estudos que falam das propriedades da placenta e tudo mais. E é isso, sabe? Muitas vezes o que a gente vai achar vão ser alguns estudos esporádicos e muitos assuntos não vão ter nem estudos, vão ser difíceis de achar. Então, a gente precisa ter um olhar crítico, a gente tem que ter um propósito, se firmar no nosso propósito, na nossa ideologia,
porque apesar do mundo né, a gente viver em um mundo globalizado, a gente não pode esquecer que existem microculturas, né, dentro dos contextos familiares, e a gente tem preferências, a gente tem lugares e situações que a gente se sente mais confiante, que a gente gostaria de vivenciar, e a gente tem que lembrar disso. Acho que a gente tem que realmente buscar apoio, informação e ajuda mesmo, auxílio, para a gente conseguir vivenciar aquilo que a gente deseja dentro de um contexto de uma segurança e tudo mais, mas sem esquecer que a gente não sabe de tudo, a medicina não sabe de tudo, a ciência ainda não estudou tudo que precisa, nunca vai estudar, nunca vai ter estudado tudo. E a gente precisa realmente ter um olhar crítico, ouvidos e olhos bem abertos para a gente poder, né? Exercer autonomia. Sim. E protagonismo, de fato, né? De fato. É isso. Arrasou. Desabafos sobre protocolos. Que, assim, estão aí pra gente se apoiar neles e ter uma referência, mas ao mesmo tempo os protocolos não podem ultrapassar, né, o limite da autonomia das famílias, enfim, autonomia inclusive cultural. É isso, então. Muito bom, viu, amiga? Obrigada por esse desabafo. Tchau. O Parto e Outras Drogas é um podcast feito artesanalmente por mim, Jaqueline Lourenço e Júlia Menezes. Não temos roteiro, por isso nossas conversas podem tomar rumos inesperados, mas tudo está interligado. A edição de áudio é minha e a arte é da Dani Oliveira. Toda quinta-feira, às 20 horas, tem episódio novo disponível nas plataformas do YouTube e Spotify. Então, até semana que vem!